Minha filha me expulsou dizendo que eu não tinha nada. No banco, o gerente travou ao ler meu nome. Eu estava ali, parado na porta daquela agência, segurando uma mala velha com 3 camisas dentro e o coração despedaçado. 3 dias antes, minha própria filha tinha me olhado nos olhos e dito que eu era um peso morto, que nunca fui nada, que só atrapalhava a vida dela. Me jogou para fora de casa, como se eu fosse lixo. Eu, Marcelo Andrade, que trabalhei 40 anos como motorista de caminhão, que criei 2 filhas sozinho depois que minha Célia se foi, que nunca neguei comida na mesa nem um abraço quando precisaram. Eu estava ali, sem ter para onde ir, sem entender onde foi que errei tanto para merecer aquilo. A chuva fina molhava meu rosto enquanto eu caminhava sem rumo pelas ruas de Sorocaba. Dona Irene, a vizinha que foi amiga da minha falecida esposa, abriu a porta da casa dela quando me viu ali, perdido, tremendo de frio e de vergonha. Ela não perguntou nada. Só me puxou para dentro, fez um café quente e disse: Marcelo, Deus nunca abandona quem tem o coração limpo. Passei 3 noites no quartinho dos fundos da casa dela, sem conseguir dormir, repassando na cabeça cada erro que eu podia ter cometido. Foi então que lembrei. Célia tinha deixado uma caderneta de poupança antiga, dessas de papel, guardada numa caixa de sapatos. Ela sempre dizia: um dia isso vai servir para alguma coisa. Eu nunca liguei, achava que era coisa pouca. Quando entrei naquela agência bancária com a roupa amarrotada e a barba por fazer, senti os olhares de pena e desprezo. Entreguei meu RG para o gerente e disse que queria ver se ainda existia alguma coisa naquela conta velha. Ele digitou meu nome, apertou o Enter e travou. Literalmente travou. Ficou olhando para a tela sem piscar, a boca entreaberta, depois olhou para mim, de novo para a tela, e chamou o subgerente num sussurro nervoso. Os 2 conferiram algo, conferiram de novo, e o Dr. Ricardo, o gerente, pediu licença. Foi até a sala particular e voltou com um papel impresso. Sentou na minha frente, me olhou nos olhos e disse com a voz trêmula: Senhor Marcelo, o senhor tem ideia do que está aqui? Deixe seu comentário de onde você está assistindo essa história e se inscreva no canal para não perder nada do que vem por aí. Tudo começou numa tarde fria de junho, daquelas em que o céu fica cinza e pesado, como se estivesse carregando o peso do mundo. Eu estava na sala da casa da minha filha Bruna, sentado no chão com meu neto Gustavo. O menino tinha 6 anos, olhos brilhantes, sorriso largo. Ele tinha espalhado lápis de cor por todo lado e me mostrava, orgulhoso, os desenhos que tinha feito na escola. Olha, vovô, esse aqui é você dirigindo o caminhão. Peguei o papel, olhei para o desenho torto, mas cheio de amor, e senti o peito apertar de emoção. Era um dos poucos momentos de paz que eu tinha naquela casa. Momentos em que eu me sentia útil, amado, necessário. Fazia 3 anos que minha Célia tinha partido. Câncer no pâncreas. Descobrimos tarde demais. Em 4 meses ela se foi. Levou junto a luz da minha vida, o riso que enchia a casa, o cheiro de café fresco de manhã cedo. Fiquei perdido, completamente perdido, naquela casa vazia onde construímos nossa família durante 35 anos de casamento. Não conseguia dormir direito. Não conseguia comer. Ficava andando pelos cômodos, esperando ouvir a voz dela me chamando da cozinha. Mas só havia silêncio. Foi a Bruna quem insistiu para eu ir morar com ela, com o marido Fábio e o Gustavo. Pai, a gente cuida do senhor. O senhor fica perto da gente, ajuda com o Gustavo, vai ser bom para todo mundo. Ela disse, segurando minha mão no velório da mãe. Eu acreditei. Achei que seria bom. Achei que a gente ia se apoiar, ficar mais perto, ser uma família de verdade. No começo, até parecia que ia dar certo. Bruna me tratava bem. O Gustavo adorava ter o avô por perto e eu me sentia menos sozinho. Ajudava no que podia. Buscava o menino na escola, fazia mercado, arrumava a casa, cuidava do quintal. Queria ser útil, não queria ser peso. Mas logo percebi que alguma coisa tinha mudado na minha filha. Ela não era mais aquela menina carinhosa, atenciosa que eu conhecia. Tinha uma dureza nos olhos que não existia antes. Falava pouco comigo. Vivia grudada no celular ou conversando baixo com o Fábio. O Fábio era dono de uma loja de materiais de construção no centro de Sorocaba. Ganhava bem, tinha carro novo, vivia falando de investimentos, de dinheiro, de networking, de pessoas que agregam valor. Bruna começou a repetir essas frases. Começou a me olhar diferente. Naquela tarde de junho, eu estava brincando com o Gustavo quando o Fábio chegou do trabalho.
Ele entrou pela porta da frente, mal olhou para mim, largou a pasta no sofá e foi direto para a cozinha, onde a Bruna estava preparando o jantar. Eu fiquei na sala, ajudando o Gustavo a guardar os lápis. Mas ouvi tudo. A cozinha era logo ali, separada apenas por uma porta de vidro. Bruna, a gente precisa reformar essa sala, colocar um home theater decente, mudar o piso, fazer um projeto. Mas com seu pai aí ocupando espaço, tomando conta do sofá o dia inteiro, fica difícil. Senti o peito apertar. Fiquei quieto, tentando não deixar o Gustavo perceber que eu estava ouvindo. Eu sei, Fábio, mas o que eu faço? Ele é meu pai. E daí? Ele tem a aposentadoria dele, não tem? Tem a outra filha, a Juliana. Por que ele tem que ficar aqui sendo um peso pra gente? A gente tem que pensar na gente, Bruna, na nossa família. Mas ele faz parte da nossa família. Faz? Ele só atrapalha. Você mesma reclama. Fica aí gastando água, luz, comida, ocupando espaço. E pra quê? Ele não ajuda em nada de verdade. Cada palavra era uma facada. Fiquei ali, paralisado, sentindo meu neto ao meu lado, inocente, alheio a tudo aquilo. Bruna ficou em silêncio por um tempo. Depois ouvi a voz dela, baixa, mas firme. Tá bom, eu resolvo. Senti um frio na espinha. Alguns minutos depois, ela entrou na sala. O Gustavo ainda estava guardando os lápis. Bruna olhou para ele, depois para mim e disse, com uma expressão que eu nunca tinha visto no rosto dela: Pai, a gente precisa conversar. O tom era frio, seco. Gustavo, vai pro quarto, filho. Agora. Mas, mãe, eu tô brincando com o vovô. Gustavo, eu não vou repetir. Quarto. Agora. O menino me olhou confuso. Pegou um dos desenhos e saiu cabisbaixo. Bruna ficou ali, de pé, os braços cruzados, me olhando de cima. Eu ainda estava sentado no chão. Levanta, pai. Senta no sofá. Levantei devagar, os joelhos doendo. Sentei no sofá. Ela ficou de pé na minha frente. Pai, eu vou ser direta com o senhor. Não tá dando mais certo o senhor morar aqui. Senti como se o chão tivesse sumido debaixo de mim. Como assim, filha? Eu fiz alguma coisa errada? Eu atrapalho em alguma coisa? Eu cuido do Gustavo, ajudo nas coisas da casa, não dou trabalho. Ajuda? Ela me cortou com um riso curto, amargo. Pai, o senhor acha mesmo que ajuda? O senhor só atrapalha. Fica aí sentado vendo televisão, ocupando espaço, gastando água, luz, comida. O Fábio tá certo. A gente precisa da nossa casa pra gente. Não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Aquela era minha filha. A menina que eu segurei no colo quando nasceu, que eu ensinei a andar de bicicleta, que eu levava na escola todos os dias, que eu consolei quando chorava, que eu protegi de tudo. Bruna, eu sou seu pai. A gente é família. E daí, pai? E daí? Ser pai não dá direito de ser um peso. O senhor foi um pai que nunca deu nada pra gente. Sempre foi pobre, sempre foi só um motorista de caminhão. A mãe que segurava as pontas, a mãe que fazia bico para complementar. O senhor nunca foi nada, pai. Nunca conseguiu dar uma vida melhor pra gente. E agora fica aqui, sendo um fardo. As palavras dela me atravessaram como lâminas afiadas. Senti a garganta fechar, os olhos arderem. Bruna, por favor, não fala assim. Não, pai, chega. Eu cansei, eu quero que o senhor saia dessa casa, hoje. Hoje? Mas, filha, eu não tenho para onde ir. Problema seu, pai. O senhor tem a aposentadoria, tem a Juliana, se vira. Eu não aguento mais ter o senhor aqui. Já decidi. Ela saiu da sala, foi até o quartinho nos fundos onde eu dormia, pegou minha mala velha, a mesma que eu usava nas viagens de caminhão, e começou a jogar minhas roupas dentro. Poucas camisas, 2 calças, as cuecas velhas, o chinelo gasto. Voltou com a mala e jogou no chão na minha frente. Tá aqui, pode ir. Gustavo apareceu na porta do quarto, os olhos cheios de lágrimas. Mãe, por que o vovô tá indo embora? Vovô, não vai. Bruna gritou com o menino, a voz estridente, cheia de raiva. Gustavo, pro quarto, agora! E fecha a porta. O menino correu, chorando. Ouvi a porta bater. Olhei para minha filha. Quis dizer tantas coisas. Quis perguntar onde estava a menina que eu criei, onde estava o amor, a gratidão, a compaixão. Mas a dor era grande demais. Não saíam palavras. Peguei a mala, pesei ela na mão, leve, vazia, como minha vida naquele momento. Caminhei até a porta. Antes de sair, me virei e olhei para Bruna uma última vez. Eu sempre te amei, filha. Sempre.
Ela desviou o olhar. Abri a porta e saí. A porta bateu atrás de mim, e eu fiquei ali, parado na calçada, segurando aquela mala velha, sentindo a tarde fria de junho cortar minha pele. Não sabia para onde ir, não sabia o que fazer. Só sabia que minha própria filha tinha me jogado fora como lixo. Comecei a andar, sem direção, sem destino. Só andava. As ruas de Sorocaba pareciam mais vazias do que nunca, mesmo com carros passando, pessoas nas calçadas, lojas abertas. Eu me sentia invisível, um velho descartado, sem valor, sem importância. A mala pesava no meu braço, mesmo sendo tão vazia. Ou talvez fosse meu coração que pesava tanto que parecia que a mala também tinha chumbo dentro. Passei pela praça onde eu levava a Bruna e a Juliana quando eram pequenas. Lembrei de tardes de domingo, pipoca, sorvete, risadas. Onde foi que tudo desmoronou? Onde foi que eu errei tanto? Será que eu fui mesmo um pai ruim? Será que nunca dei nada de bom para elas? Pensei na Célia. Se ela estivesse viva, o que ela diria? O que ela faria? Provavelmente ela seguraria minha mão, olharia nos meus olhos e diria: Marcelo, você fez o melhor que podia, sempre fez. Mas ela não estava mais aqui. Eu estava sozinho. Pensei em ligar para Juliana, minha filha mais nova. Ela morava em Campinas, dava aula numa escola estadual. Ganhava pouco. Dividia apartamento com uma amiga. Não queria ser fardo para ela também. Já bastava ter falhado com a Bruna. O céu foi escurecendo. A tarde virou noite. A temperatura caiu ainda mais. Eu não tinha casaco. Só a camisa de manga curta e a calça jeans velha. Sentei num banco de praça, fiquei ali olhando o movimento. Famílias passando, pais com filhos, gente feliz. Eu estava com fome, mas não tinha dinheiro no bolso. Tinha deixado a carteira em cima da cômoda do quarto, e Bruna nem me deu tempo de pegar. Provavelmente ela nem se importou. Fiquei ali por horas, sem saber o que fazer. Até que olhei para o outro lado da praça e reconheci uma rua. Era a rua onde ficava a casa de Dona Irene. Dona Irene tinha sido melhor amiga da minha Célia. Elas se conheceram numa missa, há mais de 20 anos, e ficaram inseparáveis. Quando a Célia adoeceu, foi Dona Irene que esteve lá todos os dias, segurando a mão dela, fazendo comida, rezando junto. Ela morava sozinha. O marido tinha falecido há muitos anos, e os filhos moravam em São Paulo. Hesitei. Não queria incomodar. Não queria ser peso para ninguém, mas não tinha escolha. Levantei, peguei a mala e caminhei até a casa dela. A rua estava silenciosa. Apenas o som de uma televisão ligada em alguma casa vizinha. Cheguei na frente do portão verde, velho, descascado. A luz da varanda estava acesa. Respirei fundo e toquei a campainha. Esperei. Ouvi passos lentos vindo de dentro da casa. A porta se abriu e Dona Irene apareceu, de roupão, chinelo, o cabelo grisalho preso num coque. Ela me viu ali, com a mala na mão, os olhos vermelhos, a barba por fazer, e não perguntou nada. Apenas abriu os braços. Entra, Marcelo, entra, meu filho. Entrei, e pela primeira vez naquela noite horrível, senti um pouco de calor humano. Dona Irene me levou direto para a cozinha. Acendeu o fogo, colocou a chaleira com água, pegou o pó de café no armário. O cheiro de café começando a passar encheu o ambiente, e aquilo sozinho já trouxe um pouco de conforto. Ela não fez perguntas, não me pressionou, apenas me trouxe uma xícara fumegante, um prato com pão, manteiga, um pedaço de queijo. Come, Marcelo, depois a gente conversa. Sentei à mesa. Olhei para a comida, mas não sentia fome. Sentia vergonha. Vergonha de estar ali, de ter sido expulso pela própria filha, de não ter para onde ir. Dona Irene sentou na minha frente. Segurou minha mão. Ela te expulsou? Acenei com a cabeça, incapaz de falar. A Bruna? Sim. Ela suspirou, balançou a cabeça devagar. Eu sabia. Eu tinha receio que isso pudesse acontecer. Olhei para ela surpreso. A Célia também sabia, continuou Dona Irene. Ela ficava preocupada com a Bruna. Dizia que a menina tinha mudado depois que casou com aquele rapaz. Que ela tinha ficado ambiciosa, fria. Mas a Célia tinha esperança de que, com o tempo, ela voltasse a ser quem era. Lágrimas desceram pelo meu rosto. Eu não fiz nada de errado, Dona Irene. Eu só tentei ajudar. Tentei ser útil. Mas ela disse que eu nunca fui nada. E sempre fui pobre, que nunca dei nada para elas. Dona Irene apertou minha mão com mais força.
Marcelo, você ouve o que eu vou te dizer. Você foi um pai maravilhoso. Você trabalhou feito um condenado para dar o melhor que podia para as suas filhas. A Célia sempre falava isso. Ela te admirava, Marcelo, te amava de verdade, e ela sabia o quanto você se sacrificou. Então, por que a Bruna fala assim? Por que ela me trata desse jeito? Porque tem gente que esquece de onde veio. Tem gente que, quando sobe um degrau, acha que precisa chutar quem ficou embaixo. Mas isso não é culpa sua, meu filho. Isso é falha de caráter dela. Fiquei em silêncio, deixando as palavras dela afundarem. Você vai ficar aqui, Marcelo, no quartinho dos fundos. Não é grande coisa, mas é limpo, tem uma cama, tem coberta. Fica o tempo que precisar. Dona Irene, eu não posso abusar da sua bondade. Bondade nada. A Célia faria o mesmo por mim, e você é família para mim. Então não discute. Aceitei com o coração apertado de gratidão e vergonha ao mesmo tempo. Ela me levou até o quartinho nos fundos. Era pequeno, simples. Uma cama de solteiro, um guarda-roupa velho, uma janela que dava para o quintal. Mas era limpo. Cheirava a roupa lavada. Amanhã a gente vê o que fazer. Agora, descansa. Ela saiu, fechou a porta devagar. Fiquei ali, sentado na beirada da cama, olhando para a mala velha no chão. E chorei. Chorei tudo que estava preso. Chorei pela humilhação, pela dor, pela perda. Chorei pela Célia, que não estava mais aqui para me abraçar e dizer que ia ficar tudo bem. Deitei na cama, mas não consegui dormir. Fiquei ali olhando para o teto, repassando cada palavra que a Bruna tinha dito. Você nunca foi nada. Aquilo ecoava na minha cabeça sem parar. Será que era verdade? Passei 3 dias na casa de Dona Irene. 3 dias que pareceram 3 anos. Não conseguia comer direito, não conseguia dormir. Não conseguia fazer nada além de ficar sentado no quintal, olhando para o nada. Dona Irene tentava me animar. Fazia comida gostosa, conversava comigo, colocava música na rádio. Mas eu estava num poço fundo e não sabia como sair. Na manhã do 3º dia, ela sentou do meu lado no quintal, com 2 xícaras de café na mão. Marcelo, você precisa reagir. Eu sei, Dona Irene, mas eu não sei como. Você tem algum dinheiro guardado? Alguma coisa? Tenho a aposentadoria, mas só cai daqui 2 semanas. E não é muito, mal dá para alugar um quarto. Ela ficou pensativa, tomando o café devagar. A Célia nunca te contou de nenhum dinheiro guardado? Alguma poupança? Fiquei pensando. Ela mencionou umas coisas, sim, mas era tudo muito vago. Ela cuidava do dinheiro da casa, eu só entregava meu salário e ela administrava. Sempre foi assim. Mas ela guardava alguma coisa? Acho que sim. Ela costurava para fora, fazia uns bicos, mas nunca falava quanto ganhava e eu nunca perguntei. Dona Irene me olhou, séria. Marcelo, a Célia me contou pouco antes de morrer que tinha guardado um dinheirinho. Ela não me disse quanto, mas disse que era para o futuro de vocês, que você ia precisar um dia. Meu coração deu um pulo. Ela falou isso? Falou. E me fez prometer que se acontecesse alguma coisa eu te lembrasse disso. Fiquei em silêncio tentando me lembrar. E então, como um raio, a imagem veio à mente. A caixa de sapatos. Célia sempre teve uma caixa de sapatos velha, daquelas antigas de papelão grosso, guardada no fundo do guarda-roupa. Ela dizia que ali dentro tinha papéis importantes. Eu nunca mexi. Depois que ela morreu, peguei a caixa e guardei num depósito que aluguei para colocar algumas coisas nossas que não cabiam na casa da Bruna. Dona Irene, eu acho que sei onde tá. Ela sorriu. Então vai atrás, meu filho. Vai ver o que tem. Levantei, senti uma energia que não sentia há dias. Eu vou agora. Peguei um ônibus até o depósito do outro lado da cidade. Era um lugar simples. Boxes de metal enfileirados, um guarda no portão. Quando cheguei, o dono do depósito, seu Mário, me olhou com cara feia. Marcelo, você está devendo 3 meses. Eu sei, seu Mário, mas eu preciso pegar umas coisas. Eu pago na semana que vem, quando minha aposentadoria cair. Ele hesitou, mas acabou deixando. Abri o box. Estava tudo empoeirado, cheirando a mofo. Caixas empilhadas, móveis velhos cobertos com lençóis. Procurei. Revirei tudo. Até que no fundo, embaixo de uma pilha de roupas antigas, achei a caixa de sapatos da Célia. Peguei com as mãos tremendo. Sentei ali mesmo, no chão frio do depósito, e abri. Dentro, papéis velhos,
fotos nossas, de quando éramos jovens, cartas que eu tinha escrito para ela quando a gente namorava, uma medalha de Nossa Senhora Aparecida que ela sempre carregava, e no fundo, embaixo de tudo, uma caderneta de poupança antiga, azul, de papel, já desgastada pelo tempo. Peguei a caderneta e abri. A data de abertura, 12 de março de 1997. Quase 28 anos atrás. Havia alguns registros de depósitos à mão. R$50, R$100, R$300. Pequenas quantias ao longo dos anos. O último registro era de 2010. Fiquei olhando aquilo, tentando entender. Célia tinha guardado esse dinheiro durante todos esses anos, sem me contar. Decidi ir até o banco no dia seguinte. Não esperava nada. Talvez tivesse uns R$200, R$300 ali. Talvez nem existisse mais a conta. Mas era tudo que eu tinha. Guardei a caderneta no bolso, fechei a caixa, tranquei o depósito e voltei para a casa de Dona Irene. Naquela noite, pela primeira vez em dias, consegui dormir. Na manhã seguinte, acordei cedo. Tomei banho, vesti minha melhor camisa, que estava amarrotada, mas era a menos velha que eu tinha, e fui até a agência do Banco do Brasil, no centro de Sorocaba. O dia estava nublado, frio. As ruas movimentadas, gente correndo para lá e para cá, cada um cuidando da sua vida. Cheguei na agência às 9 da manhã. A porta de vidro se abriu automaticamente. O ar-condicionado gelado me atingiu assim que entrei. O cheiro de papel, de dinheiro, de banco, sempre me deixava desconfortável. Olhei ao redor. Filas de gente bem vestida, mexendo no celular. Gerentes de terno atendendo em mesas separadas. Tudo muito organizado, muito formal. Eu, com minha camisa amarrotada e minha barba mal feita, me senti completamente fora de lugar. Fui até a recepcionista e peguei uma senha. Ela mal olhou para mim, só entregou o papelzinho. Sentei e esperei. A fila demorou quase 1 hora. Fiquei ali, vendo as pessoas sendo chamadas uma por uma, até que meu número apareceu no painel. Senha 247, guichê 3. Levantei, peguei minha mala velha, que eu tinha trazido por não ter onde deixar, e fui até o guichê. Um gerente jovem de terno azul marinho, gravata bem ajustada, cabelo gelado, me esperava. Ele tinha uma plaquinha na mesa. Dr. Ricardo Almeida, gerente de contas. Bom dia, senhor. Em que posso ajudar? Sentei na cadeira em frente a ele. Coloquei a mala no chão, ao lado. Bom dia. Eu gostaria de saber se ainda existe uma conta aqui no banco. É antiga. Peguei a caderneta velha e entreguei a ele. Dr. Ricardo pegou a caderneta, olhou com uma expressão de surpresa. Provavelmente nunca tinha visto uma daquelas. O senhor tem algum documento? Entreguei meu RG. Ele pegou, conferiu meu nome, depois digitou no computador. CPF, nome completo. Apertou Enter. E foi aí que aconteceu. Ele travou, literalmente. Parou de se mover. Ficou olhando para a tela, os olhos fixos, a boca levemente aberta. Alguns segundos de silêncio absoluto. Depois ele piscou, olhou para mim, voltou para a tela, conferiu de novo. Senhor, o senhor é Marcelo Andrade de Souza? Sou, sim. Ele olhou para a tela de novo. Passou a mão no rosto. Ajeitou a gravata. Depois, num sussurro meio nervoso, chamou. Rodrigo, pode vir aqui um segundo? Um outro funcionário mais velho, careca, de óculos, se aproximou. Dr. Ricardo virou a tela levemente na direção dele, apontou com o dedo. Os dois ficaram olhando. Conferiram. Conferiram de novo. Trocaram olhares. Meu coração começou a acelerar. Tem algum problema? Perguntei. Dr. Ricardo respirou fundo. Não, senhor. Não tem problema nenhum. Só um momento, por favor. Ele se levantou, pediu licença e foi até uma sala particular nos fundos da agência. Fiquei ali, esperando, com o coração batendo forte, sem entender o que estava acontecendo. Outros clientes na fila olhavam para mim curiosos. Depois de alguns minutos, Dr. Ricardo voltou. Trazia um papel impresso na mão. Ele sentou na minha frente com uma expressão séria, mas respeitosa. Senhor Marcelo, antes de mais nada eu preciso confirmar. O senhor é casado ou era casado com Célia Maria de Souza? Era. Ela faleceu há 3 anos. Ele acenou com a cabeça. E o senhor tem conhecimento de investimentos feitos por ela em seu nome? Não muito. Ela cuidava do dinheiro da casa.
Mas eu nunca soube de nada muito específico. Dr. Ricardo colocou o papel na minha frente. Senhor Marcelo, o senhor tem ideia do que está aqui nessa conta? Olhei para o papel. Números. Muitos números. Não conseguia processar. Eu não entendo muito dessas coisas. Ele respirou fundo e disse devagar, com a voz calma, mas firme. Senhor Marcelo, há 890.412,36 nessa conta. O mundo parou. O barulho do banco desapareceu. As pessoas sumiram. Só ficou aquela frase ecoando na minha cabeça. 890 mil reais. Não podia ser verdade. Como assim? Consegui dizer, a voz trêmula. Doutor. Ricardo, com paciência e respeito, começou a explicar. Senhor Marcelo, sua esposa, Célia Maria de Souza, abriu essa conta poupança em 1997. Durante anos, ela fez depósitos regulares. Pequenas quantias no começo, 50, 100 reais. Com o tempo, os valores aumentaram. Ele foi virando páginas num relatório que tinha imprimido. Em 2010, ela migrou parte desse dinheiro para um fundo de investimento de longo prazo, com rentabilidade acima da poupança tradicional. Ela também configurou que o dinheiro só poderia ser acessado após o falecimento dela, ou em caso de necessidade extrema comprovada pelo titular da conta, que é o senhor. Eu estava em choque. Não conseguia processar. Mas de onde veio esse dinheiro? Eu nunca soube. Pelo histórico, parece que ela usava rendimentos de trabalhos extras, costura, artesanato, pequenos serviços, e ela foi aplicando com muita disciplina, senhor. Sua esposa foi uma mulher extremamente sábia e cautelosa. Lágrimas começaram a descer pelo meu rosto ali mesmo, na frente do gerente, na frente de todo mundo. Célia, minha Célia, a mulher que eu amei durante 35 anos, a mulher que nunca reclamou, que sempre teve um sorriso no rosto, que sempre dizia, a gente vai ficar bem, Marcelo, Deus cuida de quem cuida. Ela tinha cuidado de mim, durante todos esses anos, em silêncio, sem alarde, sem cobrar nada, e mesmo depois de partir, ela continuava cuidando. Doutor, Ricardo me ofereceu um copo de água. Eu bebi tentando me acalmar. Senhor Marcelo, o dinheiro é todo seu, está seguro e investido. O senhor pode fazer o que quiser com ele, sacar, investir mais, transferir. O senhor é o único titular. Fiquei ali, segurando aquele papel, olhando para os números, tentando acreditar que aquilo era real. Eu preciso de um tempo para processar isso. Claro, senhor, sem problema nenhum. Quando o senhor quiser fazer qualquer movimentação, é só voltar aqui. Vou deixar meu cartão com o senhor. Ele me entregou o cartão dele, apertou minha mão com firmeza e respeito. Saí daquela agência cambaleando. Atravessei a rua sem ver direito. Sentei num banco da praça em frente ao banco e desabei. Chorei. Chorei de gratidão, de saudade, de dor, de alívio. Chorei por tudo. Célia tinha me salvado. Mais uma vez. As pessoas passavam, me olhavam, mas eu não me importava. Fiquei ali por quase uma hora, só deixando tudo sair. Quando finalmente consegui me acalmar, peguei meu celular velho e liguei para Dona Irene. Dona Irene, a senhora não vai acreditar. Voltei para a casa de Dona Irene ainda atordoado, como se estivesse flutuando. Contei tudo para ela, mostrei o papel que Dr. Ricardo tinha me dado. Ela sentou na cadeira da cozinha, colocou a mão no peito e chorou comigo. Eu sabia que a Célia tinha guardado algo, mas nunca imaginei que fosse tanto. Dona Irene, eu não sei o que fazer com isso. Você faz o que a Célia queria, Marcelo. Você cuida de você. Você vive com dignidade, você honra a memória dela. Decidi não contar para ninguém. Não ainda. Precisava processar, pensar, planejar. Passei os 2 dias seguintes quieto, organizando os pensamentos, rezando, conversando com a Célia em silêncio. Mas em cidade pequena a notícia corre rápido. 2 dias depois, no final da tarde, meu celular tocou. Era um número que eu conhecia bem. Bruna. Hesitei, mas atendi. Alô? Pai. Oi. Como o senhor está? A voz dela estava diferente, suave, quase carinhosa. Fiquei calado. Pai, eu queria saber se o senhor está bem. Se o senhor está precisando de alguma coisa. Silêncio do meu lado. Pai, eu sei que eu fui dura. Eu sei que eu errei.
Mas eu estava estressada, sabe? O Fábio estava me pressionando e eu acabei descontando no senhor. Mas eu te amo, pai. O senhor sabe disso, né? Respirei fundo. Bruna, por que você está me ligando agora? Porque eu sinto falta do senhor, pai. O Gustavo pergunta de você todo dia. A gente podia conversar, né? Talvez o senhor possa voltar para casa. Ou então a gente te ajuda a alugar um lugar legal. Sei lá, a gente se ajuda, né? Família é isso. Foi aí que entendi. Alguém tinha contado. Provavelmente o Fábio, que tinha contatos no banco. Ou algum funcionário que conhecia alguém. Cidade pequena é assim. Ela tinha descoberto sobre o dinheiro. Bruna, 3 dias atrás você me jogou na rua. Me chamou de peso morto. Disse que eu nunca fui nada. Que eu sempre fui um fracasso. Pai, eu não quis dizer isso, eu só E agora você liga, toda carinhosa, querendo ajudar. O que mudou, Bruna? Silêncio do outro lado. Pai, eu só quero o bem do Senhor. Mentira. Você quer o dinheiro. Ouvi a respiração dela acelerar. Não é isso, pai. Como o senhor pode pensar isso de mim? Porque eu te conheço, Bruna. E porque eu sei que você não ia me ligar se não tivesse descoberto. Ela começou a gaguejar, a inventar desculpas, a tentar se explicar. Mas eu não queria ouvir. Bruna, eu vou desligar agora. Pai, espera, por favor. Desliguei. Fiquei ali, segurando o celular, o coração apertado. Dona Irene, que tinha ouvido tudo da cozinha, veio até a sala e colocou a mão no meu ombro. É assim que a gente descobre quem realmente ama a gente, Marcelo. Na dor. Quando a gente não tem nada. Acenei com a cabeça, tentando segurar as lágrimas. Naquela noite, deitado na cama, decidi que ia ligar para Juliana. Ela merecia saber. No dia seguinte, de manhã cedo, liguei para Juliana. Pai, que bom ouvir sua voz. Como o senhor tá? A voz dela era doce, preocupada, sincera. Bem diferente da Bruna. Filha, eu preciso te contar umas coisas. Contei tudo. Desde a expulsão da casa da Bruna até a descoberta no banco. Juliana ficou em silêncio durante a história inteira. Quando terminei, ouvi ela soluçar do outro lado da linha. Pai, eu não acredito que a Bruna fez isso com o senhor. Eu não acredito. Ela mudou, filha. Não é mais a mesma menina. Mas o senhor tá bem? Tá precisando de alguma coisa? Eu posso ir aí, posso. Não, filha, eu tô bem. Tô na casa de Dona Irene. Ela tá cuidando de mim. E sobre o dinheiro, pai, isso é incrível. A mãe sempre foi sábia, sempre. Foi, filha. Ela cuidou de mim até depois de partir. Juliana ficou quieta por um momento, depois disse: Pai, o senhor tem que usar esse dinheiro para viver com dignidade, para ter paz. A mãe deixou isso para o senhor, não para Bruna. Eu sei, filha. Eu tô pensando no que fazer. O senhor quer que eu vá aí? Posso pedir uns dias de folga na escola. Não precisa, filha. Fica aí. Daqui uns dias eu te visito. Tá, pai. Mas qualquer coisa me liga. E não volta para casa da Bruna. Promete? Prometo. Desliguei e senti um alívio. Pelo menos uma das minhas filhas ainda tinha coração. Passei os dias seguintes pensando, planejando. Decidi 3 coisas. Primeiro, ia alugar uma casa. Simples, mas digna. Nada de ostentação. Só um lugar para chamar de meu. Segundo, ia separar uma parte do dinheiro para Juliana. Ela sempre sonhou em fazer mestrado, mas nunca teve condição. Agora ela ia ter. Terceiro, ia guardar o resto, investir, garantir meu futuro e talvez fazer alguma coisa que honrasse a memória da Célia. Ainda não sabia o que, mas ia descobrir. Voltei ao banco, conversei com o Dr. Ricardo, organizei tudo. Abri uma conta nova, transferi o dinheiro, planejei os investimentos. Ele me tratou com respeito, com cuidado. Foi paciente, explicou tudo nos mínimos detalhes. Alguns dias depois achei uma casa pequena para alugar. 2 quartos, sala, cozinha, quintal com uma mangueira. Simples, mas aconchegante. Mobiliei com o essencial. Uma cama boa, um sofá confortável, uma mesa de jantar. Coloquei fotos da Célia nas paredes. Ficou bonito. Ficou meu. Bruna continuou tentando entrar em contato. Mensagens, ligações, recados, mas eu não atendia. Até que um dia, ela apareceu na porta da minha casa nova. Era uma tarde de sábado. Eu estava no quintal, regando as plantas quando ouvi a campainha. Fui até a porta. Olhei pelo visor. Era Bruna, sozinha, sem o Fábio. Os olhos inchados, vermelhos. Respirei fundo
e abri a porta. Oi, pai. Oi, Bruna. Ficamos ali, parados, nos encarando. Posso entrar? Hesitei, mas acabei deixando. Ela entrou, olhou ao redor. A casa simples, mas arrumada. As fotos da Célia na parede, os móveis novos, mas sem luxo. A casa tá bonita, pai. Obrigado. Sentamos na mesa da cozinha. Fiz café. Coloquei 2 xícaras na mesa. Bruna segurou a xícara, mas não bebeu. Só ficou olhando para baixo. Pai, eu vim aqui para pedir desculpas. De verdade. Fiquei calado. Eu sei que eu errei. Eu sei que eu te machuquei. E eu sei que não tem desculpa para o que eu fiz. Mas eu preciso que o senhor saiba que eu me arrependo. Todos os dias. Ela começou a chorar. Eu não durmo direito, pai. Eu não consigo parar de pensar no que eu fiz. No que eu falei. O Gustavo chora toda noite pedindo para ver o vovô. E eu não consigo olhar para ele sem sentir vergonha. Respirei fundo. Bruna, você me disse que eu nunca fui nada. Que eu sempre fui um fracasso. Você realmente acredita nisso? Ela balançou a cabeça desesperada. Não, pai, eu não acredito. Eu falei aquilo porque o Fábio me influenciou, porque eu estava cega, porque eu fui egoísta. Você falou porque pensava, Bruna. Talvez não sempre, mas naquele momento você pensava. Ela soluçou. Pai, eu descobri do dinheiro. Eu sei que o senhor deve achar que eu vim aqui por causa disso, mas eu juro que não é por isso. Olhei nos olhos dela. Então por que você veio? Porque eu te perdi, pai. E eu não quero perder você para sempre. Eu não aguento mais viver com essa culpa. Fiquei em silêncio por um momento. Bruna, eu não vou te dar dinheiro. Não vou. Não é por raiva. Não é por vingança. É porque você precisa aprender uma coisa que sua mãe sempre soube. O valor de uma pessoa não tá no que ela tem. Tá no que ela é. Ela chorou mais alto. Eu sei, pai. Eu sei. E eu fui uma filha horrível. Mas eu quero mudar. Eu prometo que vou mudar. Mudar não acontece de um dia para o outro, Bruna. Mudar é um processo. E eu preciso ver se você realmente quer mudar, ou se você só está arrependida porque agora eu tenho dinheiro. Ela se levantou, desesperada. Pai, eu só quero o senhor de volta. Só quero que a gente seja família de novo. A gente pode ser, Bruna, mas não do jeito que era, porque do jeito que era eu era descartável. E eu não sou descartável, ninguém é. Ela ficou ali, parada, chorando. Quando você aprender a me amar de verdade, não pelo que eu tenho, mas pelo que eu sou, aí a gente pode reconstruir. Levantei, peguei a xícara dela e a minha, levei até a pia. Agora, eu acho melhor você ir. Ela se levantou, enxugou as lágrimas e caminhou até a porta. Antes de sair, ela se virou. Eu te amo, pai. De verdade. Eu também te amo, Bruna. Sempre amei. Por isso dói tanto. Ela saiu. Fechei a porta. E fiquei ali apoiado na porta, com o coração apertado, mas firme na minha decisão. Passaram-se meses. A vida foi voltando ao normal. Ou melhor, a uma nova normalidade. Juliana veio me visitar. Passamos um final de semana inteiro juntos, conversando, relembrando a Célia, rindo, chorando. Eu dei a ela o dinheiro para fazer o mestrado. Ela chorou, me abraçou, disse que eu era o melhor pai do mundo. Pai, a mãe estaria tão orgulhosa do senhor. Eu espero que sim, filha. Comecei a frequentar a igreja de novo. Conheci pessoas novas, fiz amizades, me senti parte de uma comunidade. Dona Irene virava sempre para tomar café. A gente conversava, rezava junto, cuidava do quintal. Ela se tornou minha melhor amiga. Bruna mandava mensagens de vez em quando. Não mais aquelas desesperadas, cheias de desculpas. Mensagens simples. Bom dia, pai. Espero que esteja bem. Pai, o Gustavo desenhou isso para você. Posso levar? Pai, fiz aquele bolo que a mãe fazia. Lembrei do senhor. Eu respondia. Devagar, com cautela. Mas respondia. Até que um dia ela me ligou. Pai, eu sei que eu não mereço, mas o Gustavo pergunta do senhor todo dia. Será que o senhor podia tomar um café com a gente? Só eu e ele, sem o Fábio. Pensei. Orei. Lembrei da Célia, que sempre dizia, perdão não é esquecer, é dar uma chance para que o amor cresça de novo. Pode ser, sábado que vem, na padaria da avenida. Obrigada, pai. Muito obrigada. Sábado chegou. Fui até a padaria, cheguei antes. Quando Bruna e Gustavo chegaram, meu neto correu até mim e me abraçou com toda a força que um menino de 6 anos pode ter.
Vovô, eu senti tanta saudade. Segurei ele, apertei contra o peito, senti as lágrimas virem. Eu também, meu filho, eu também. Bruna estava diferente, mais simples, sem maquiagem pesada, sem roupa de marca, só uma blusa simples, jeans, tênis. Sentamos, pedimos café, pão na chapa, suco para o Gustavo. Conversamos sobre coisas simples. Sobre o Gustavo, sobre a escola, sobre o tempo. Ela não pediu nada, não falou de dinheiro, não tentou justificar nada. Só estava ali, presente, humana. E eu vi pela primeira vez em muito tempo um pouco da menina que eu conhecia. Não voltei a morar com ela. Não dei dinheiro, mas abri a porta para o amor voltar a crescer. Devagar, com cuidado, com limites. Um tempo depois, decidi fazer algo que honrasse a Célia. Conversei com o padre da igreja, com Dona Irene, com algumas pessoas da comunidade. E criamos um projeto, um fundo para ajudar mulheres que estavam em situação de vulnerabilidade, mulheres que precisavam de apoio, de um recomeço, de dignidade. Dei o nome do projeto em homenagem a ela. Fundo Célia de Souza, Mulheres de Fé e Força. No dia da inauguração, Juliana estava lá. Dona Irene estava lá. E, para minha surpresa, Bruna também apareceu. Ela se aproximou de mim no final do evento. Pai, a mãe estaria orgulhosa. Olhei para ela, vi lágrimas sinceras nos olhos. Eu espero que sim. E eu também estou orgulhosa do senhor, pai. Segurei a mão dela. Obrigado, filha. Hoje, vivo na minha casa simples, com minha dignidade, com a memória da minha Célia viva no coração e no projeto que criei em nome dela. Aprendi que família verdadeira não é só sangue, é respeito, é amor, é presença. E aprendi, acima de tudo, a lição que Célia me ensinou até depois de partir. O valor de uma pessoa não está no que ela tem, está no que ela é. E quem planta humilhação colhe vergonha, mas quem planta amor verdadeiro colhe para sempre.